Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pare de esperar que alguém faça por você aquilo que com Deus você mesmo pode fazer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por muito tempo nós passamos esperando, orando, clamando, pedindo para Deus. E parece que aquele tempo dura uma eternidade. Talvez você esteja esperando uma resposta, talvez você esteja esperando uma oportunidade, talvez você não saiba o que fazer, esteja aí sozinho, desiludido, triste, esteja vivendo coisas que você não consegue compreender. E aquela espera, ela passa a ser uma tortura. Então você ora, e Deus ele coloca às vezes coisas dentro do seu coração, mas o sentimento de dúvida, a desilusão e tudo aquilo que nós estamos já cansados de tentar e não conseguir, às vezes simplesmente limitam a nossa fé às coisas que nós acreditamos. Parece que só é bom se acontecer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e eu continuo esperando. Mas será que o Senhor, Ele nos deu uma vida para esperar, ou Ele nos deu uma vida para que junto com Ele nós possamos fazer o impossível? Eu sei que às vezes a gente parece que não tem capacitação, que você não tem o estudo necessário, não tem os recursos necessários, mas será que Deus ele colocaria um sonho dentro do teu coração que Ele não fosse capaz de cumpri-lo ou realizá-lo? E a questão toda é como que eu sei se é Deus que está colocando? Porque as coisas que nós colocamos e fazemos para Deus não visam os nossos interesses, mas visam que as pessoas elas possam ter um encontro com Jesus. É o amor sendo derramado dentro de outros corações, não apenas do meu. É quando nós resolvemos dividir o evangelho com outras pessoas, quando nós sentimos que temos que fazer algo, independente do que a outra pessoa ela vai pensar. É quando nós procuramos um estranho na rua, porque Deus nos colocou dentro do coração que alguma coisa nós precisamos fazer. E esse sentimento de espera, longe de Deus, ele machuca demais, porque causa ansiedade, causa desespero, causa medo, causa diversos sentimentos ruins, porque a esperança é somente para aquele que crê, para aquele que tem fé. Então, mesmo que eu espero algo no Senhor, eu estou fazendo outras coisas para Deus. É como se eu colocasse uma semente na terra e estou esperando ela crescer, porque eu sei que no tempo certo eu vou poder fazer a colheita dela. Então, nesse meio tempo, além de esperar, eu cuido dela e cuido e faço outras coisas. E a nossa vida, ela precisa ser assim. Nós não podemos ser obcecados apenas em uma coisa. Se você coloca a razão da sua felicidade em apenas uma coisa, se você ora sempre falando as mesmas coisas, tem alguma coisa de errado. E essa obsessão não vai fazer bem. Nós queremos que todas as pessoas elas se salvem. Nós queremos que tudo aconteça no tempo de Deus. Mas nós precisamos também fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde. A gente nunca sabe quando o telefone vai tocar com uma notícia ruim. Quando as coisas elas vão sair do controle. Quando eu vou querer amar e eu não vou mais poder amar. Mas enquanto eu posso, eu tenho que fazer. Enquanto ainda eu tenho tempo, eu tenho que fazer. Senão depois eu vou ficar questionando e pensando e querendo colocar a culpa em Deus. Poxa, Senhor, por que aconteceu tudo isso? A verdade é que cada pessoa tem seu propósito e tem a sua vida. E se a gente olha a história de Jesus e de todas as pessoas que seguiram Jesus, sempre foram feitas de tragédias. Esse mundo, ele consome as pessoas boas. Eles crucificam os justos, aqueles que amam, aqueles que se importam com o povo.
Esse o mundo ele não tolera e não aceita. Se a gente vai lá em Êxodo 14, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor lá diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Olha como essa passagem, ela tem uma profundidade tão grande que às vezes passa despercebido. A primeira coisa, Deus tinha conversado com Moisés, respondendo alguma oração para ele, e ele tinha dito algumas coisas que ele deveria dizer para o povo. Então ele chegou no povo e disse: olha, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Então já tinha uma promessa de Deus para o agora, para hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Então, primeira coisa, não tenham medo. É sinal que aquele povo, eles estavam com medo. E eles estavam com medo por quê? Porque eles tinham acabado de sair da escravidão e os egípcios, que era o povo que escravizavam eles, estavam atrás deles. Eles não aprenderam a ser soldados, eles aprenderam apenas a trabalhar. E aquele povo que estava atrás dele era justamente o contrário. Eles eram treinados, eles tinham carro de guerras, eles tinham tudo. E o que o povo de Deus tinha? Apenas ao Senhor. Então Moisés conversou com Deus e expôs: olha, o pessoal está com medo. E Deus disse: Moisés, fala para eles que eles não precisam ter medo, que eles não precisam olhar as habilidades que ele tem, que eu vou fazer a vitória acontecer na vida de vocês. E nisso já estava a promessa feita, já estava tudo ali armado, já estava. Será que Deus já não disse essas coisas para você alguma vez? E você está ali esperando a promessa e orando de novo e perguntando para Deus, falou: Senhor, mas cadê? Cadê, Senhor? Cadê que não acontece? E você está esperando que alguém faça ou que alguém venha trazer o milagre para você. E Moisés também estava nesse ponto. Deus já tinha dito que hoje ele ia salvá-lo, que hoje os egípcios seriam destruídos, que hoje eles iriam ver a glória de Deus se manifestando. E o que Moisés foi fazer? Moisés, ele voltou a orar e pedir ajuda. Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Deus estava esperando Moisés começar a agir, e Moisés achava que Deus precisava fazer alguma coisa. Se Deus pudesse fazer tudo sozinho, e ele pode, mas se ele não precisasse de Moisés, para que Moisés estava lá? E aí ele deu a ordem a Moisés, dizendo: olha, pegue o cajado e levante, estenda sobre o mar e o mar vai se dividir. Então tem momentos da nossa vida que eu sempre falo que nós temos que orar o tempo todo. Mas quando nós recebemos a instrução de Deus, nós precisamos obedecer. Ah, mas eu tenho medo. Deus disse: olha, não precisa ter medo, que eu estou com você. Eu vou lutar com você, eu vou fazer acontecer. E você às vezes está preso aí dentro dos próprios pensamentos e das próprias limitações. Não é o curso, não é a faculdade, não é o lugar, não é nada. Quem vai dar a vitória para nós? É o Senhor. Eu sei que tem coisas que Deus pede que está além do nosso conhecimento, além da nossa compreensão, mas Deus, ele vai revelar tudo aquilo que for necessário para que você possa alcançar o seu propósito, para que você possa alcançar a maturidade espiritual. Só que a sua fé, ela é muito importante. Até que ponto você acredita nas coisas que Deus diz? Até que ponto você confia no Senhor? Essa vida, ela é passageira, e disso todos nós sabemos. Mas certas coisas dependem de nós para acontecer. Eu vejo que tem diversas pessoas que reclamam que tem um problema com um filho, ou com algum parente, ou com alguma coisa, que essa pessoa, ela tem uma dependência. Então, você acaba convivendo sempre com aquele medo, sempre com aquele receio
de chegar um dia e ter aquela notícia ruim, ou que não bate os horários, que não bate as coisas. E aquilo que poderia mudar a vida, você fica terceirizando. Você está dentro da mesma casa que essa pessoa. Quer um conselho? Enquanto essa pessoa ela tiver aos teus olhos, enquanto você puder ouvir a respiração dela, enquanto ela estiver ali dentro, mesmo que dormindo, você ainda pode fazer alguma coisa ao invés de esperar. Porque diferente de você, todos os dias Satanás tem trabalhado na vida dessa pessoa para destruir a vida dela. E você tem esperado que alguém venha e faça um milagre, que Deus está dizendo, olha, é você. Você está dentro dessa casa, não bate o horário, não tem problema. Acorda essa pessoa antes. Vai lá, liga o devocional, ouve junto. Eu duvido que se você começar a fazer isso, ela não vai começar a mudar. Duvido. Porque ao invés de você ficar sofrendo dentro do teu quarto, chorando e reclamando para as pessoas, e a outra pessoa, não é porque ela não quer mudar, ela quer mudar. Mas espiritualmente ela está morta. Ela não tem força para nada, ela é um escravo, é um servo de Satanás. Tudo que ela faz é destruir. Não tem valor pelas pessoas, não tem valor pelos amigos, não valoriza nada. E enquanto ela tiver dinheiro, ela vai continuar se destruindo. O dia que tiver uma doença ou tiver alguma coisa que ela precisar de alguém, ela vai vir como se, nossa, ou arrependido. Mas basta de novo ela ter condição de se levantar que ela some. E é assim. Então você, pai, mãe, filho, seja lá quem for, se você estiver dentro dessa casa, se você ama a pessoa, se você tem orado por essa pessoa para que Deus mude a vida dela, eu acho que Deus está querendo usar de você. Liga o devocional, acorda a pessoa junto, não importa se reclamar. Quem está dentro da tua casa e a casa que é tua, você tem a autoridade. E é isso que nós temos que começar a entender, que Deus ele vai falar, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, é para fazer. Eu não tô aqui perguntando para você. Eu já disse, eu vou te dar um milagre, eu vou salvar hoje, mas eu preciso te usar. Você é o que está mais perto, você é a pessoa que acredita, é você que está governando. Eu preciso te usar. Então nós temos que entender que certas soluções elas vão passar dentro das nossas mãos. E é justamente isso que vai fazer parte do nosso testemunho. Só não é salvo aquele que não se arrepende. Você já parou para pensar nisso? E talvez Deus esteja testando a tua fé, Deus esteja testando também a sua obediência. Não adianta nada a gente fazer, acordar de manhã, incentivar e fazer tudo, e você pegar tudo isso que Deus te dá e fazer de conta que não é nada, que você não está preparado, que você não está pronto. É o mesmo sentimento que Moisés estava tendo ali junto com o povo. Tudo bem, os egípcios são um exército, são tudo mais, mas vocês estão comigo. Eu fiz as promessas para vocês. Então nós temos que começar a entender essas coisas, que não adianta ficar simplesmente esperando. Nós temos que começar a amar. Não é isso que Deus pediu? Que nós amássemos Ele acima de todas as coisas e amássemos também ao próximo. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. O que eu sempre digo? Que a primeira Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida e o nosso comportamento. E a palavra diz: andem decentemente aos olhos que são dos de fora. E principalmente no trabalho. No trabalho é que você tem que mostrar a tua honestidade. No trabalho que você tem que mostrar que Jesus te fez diferente. Porque tem muitos que trabalham e recebem o dinheiro, mas não trabalham. Eles sempre querem tirar vantagem, sempre estão matando tempo, sempre estão enganando, sempre estão mentindo, e é só isso. E isso são sentimentos ou são comportamentos de uma pessoa que está cheia de Jesus Cristo? Se você está no teu trabalho achando que você está fazendo, mas todo mundo faz. Eu não quero ser todo mundo. Eu não quero. Eu quero ser de Cristo, eu quero ser diferente. Eu quero que o poder de Deus se manifesta na minha vida. Agora, se eu sou desleal nas pequenas coisas, como Deus pode me honrar nas grandes? Ele não consegue nem confiar em mim. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Então vai depender de nós.
vai depender que nós gastamos tempo nisso, tentando viver bem com todas as pessoas. E Deus, ele ensina que se quando a gente for orar, nós tivermos alguma coisa contra alguém, é para que primeiro a gente resolva isso. Claro que nem todas as coisas elas se resolvem em uma conversa, mas nós devemos resolver dentro de nós, pelo menos, para que isso não atrapalhe a nossa vida e você não viva sempre aquele sentimento de espera, que é o que eu estou dizendo hoje. Ah, então se a minha mulher voltar, se o meu marido voltar, se eu arrumar o emprego, se acontecer isso, se fulano se converter, se Beltrano parar de fazer, ai, se ele largasse, ai, que não sei... Cara, vai dar 10 minutos e vai aparecer outro problema, pode ter certeza. O mal, ele é criativo, ele sempre vai arrumar alguma outra coisa para você ficar reclamando e esperando. E igual nós falamos ontem, gastando o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. E quando você vê, a tua vida passou, a idade chegou, o cabelinho já tá branquinho, tá enrugado, o dente já não tá mais tão legal quanto estava antes, teu condicionamento físico também já não é mais o mesmo, e aí as coisas já foram. E quanto tempo nós não jogamos fora, vivendo uma vida que não nos levou para lugar nenhum. Festa é gostoso, né? Quando a gente tá perdido é uma delícia. Mas ela gasta um tempo, gasta uma vida, juntando o quê? Juntando nada, gastando dinheiro, jogando fora, você abre um guarda-roupa hoje, quando você se converter, que você vai ver que tem um punhado de roupa, salto, sapato e coisa que não tem mais nem significado para você. Hoje você quer uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, você quer cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, você não quer depender mais de ninguém. Deus, ele vai colocar dentro do teu conhecimento aquilo que for necessário para que você possa prosperar dentro do teu trabalho, criar as tuas técnicas baseadas nas coisas do Senhor. Até hoje você se baseou no conhecimento de pessoas que não eram cristãs. Você acha que Cristo, ele vai precisar de algum desses para curar alguém? E já não é mais pelo poder do Espírito Santo e nem pelo seu poder que nós fazemos a obra de Deus. Eu sou grato por não ter nenhuma faculdade e por poder trabalhar com computadores, com programação e tudo quanto é tipo de coisa diferente. Eu amo isso. Amo não ter escola e poder sentar junto com pessoas que tiveram, poder falar de igual ou, entre aspas, maior, não querendo ser arrogante, mas quando Deus dá o conhecimento, ele dá a sabedoria, ele dá a capacidade, mas eu não uso isso para me engrandecer, mas para que o nome do Senhor possa ser exaltado. Eu espero um dia poder contar algumas histórias para vocês que hoje ainda elas não podem ser contadas. Porque da mesma forma que Jesus falava, olha, eu não posso contar para vocês as coisas, elas precisam primeiro acontecer, elas precisam estar prontas para que vocês possam entender. Assim é a vida de todo mundo. Deus, ele vai colocando sementinhas, ele vai colocando acontecimentos, ele vai medindo a obediência e ele vai vendo se nós estamos prontos para usar o nosso tempo a favor dele, a favor do reino de Deus. Eu gasto boa parte do meu tempo para o Senhor, não cobro nada por isso, nem conseguiria cobrar, seja respondendo os versículos, seja gravando o devocional, seja conversando com as pessoas sobre o Senhor, porque eu paro de fazer o que eu estou fazendo para falar de Deus, mas eu não usaria o trabalho das minhas mãos hoje para vender alguma coisa para alguém ou para gastar alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que viver aquilo que Deus coloca dentro, porque quando a gente busca apenas os nossos interesses, é muito fácil a gente se sabotar, é muito fácil a gente se frustrar, achando que a promoção ia mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é Jesus, é a gente poder deitar numa cama em paz, satisfeito com o que se tem, independente do que seja. Às vezes a nossa vida vai estar um caos, e amém, louvaremos o Senhor com a mesma alegria. Então, nós vamos andar de forma decente. Isso quer dizer que nós não vamos errar? Não, nós não somos perfeitos. Mas nós vamos nos arrepender, nós vamos orar, nós vamos conversar com Deus, nós vamos tentar entender o que tem acontecido, porque às vezes tem feridas que elas precisam ser curadas e tem palavras e situações que elas criam gatilhos em nós. Quando a gente vê, a gente já saiu do controle.
E é justamente isso que a gente precisa entender. Por que aquilo me machuca? Por que aquilo me desgoverna? Porque normalmente são sonhos que nós esquecemos de enterrar. Sonhos que foram feitos antes do Senhor chegar. Sonhos que nós não tínhamos a sabedoria que nós temos hoje. E às vezes as coisas vão estar aí. Mas o importante é que as pessoas de fora, elas possam olhar e saber que nós somos diferentes e que nós não dependemos de ninguém a não ser do Senhor. Pode vir momentos de dificuldade, mas tudo é para testar a nossa fé, porque logo uma porta ela vai se abrir e dentro dessa porta Jesus vai estar. Então você não precisa ter dúvida de onde você vai estar. Se Deus estiver lá com você, é um bom lugar. Nem sempre a gente tem a certeza que gostaria. Às vezes a gente caminha pela fé, porque nós cremos nas coisas que nós sentimos, mesmo que no tempo de hoje nós não podemos ver. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque quando Deus está conosco, esse é o sentimento que nós temos, de viver em paz, de viver em tranquilidade, de viver com o amor, de viver na presença do Senhor, de buscar realmente a gratificação de poder fazer um bom trabalho, sem precisar enganar, sem precisar modificar as coisas, sem precisar fazer nada, entregando o melhor. E enquanto for necessário. Por quê? Porque essa vida ela é feita de mudanças. Talvez você esteja fazendo algo hoje que amanhã Deus tenha feito outras coisas para você. Mas não é pelo dinheiro que se vai ganhar mais ou não. Não é assim que nós temos que trocar. Nós temos que fazer a mudança conforme os nossos sentimentos. Porque se eu me sinto mal fazendo algo, é sinal que eu deveria fazer outra coisa. Até que eu encontre aquilo que me faça sentir bem. E aonde Deus está, lá está o Espírito Santo e tudo aquilo de bom que Deus nos reserva. Então, para de esperar que alguém faça por você aquilo que com Deus você mesmo pode fazer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento nessa palavra, que Deus ele possa tirar toda arrogância, todo orgulho e tudo aquilo que não vem dele do nosso coração, que nós possamos ser humildes para trabalhar, para poder obedecer e fazer as coisas, sabendo que nós não temos chefes, o único chefe que nós temos é o Senhor e que nós estamos debaixo da autoridade dele, e que tudo que ele pedir nós faremos com amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.